densidade do ar é a massa específica do ar, ou seja, basicamente dizendo, é o peso do ar, tá? E é influenciado por vários fatores. Como assim, Otávio? A densidade do ar, ela é influenciada pela altitude, certo? E ela é influenciada também pela temperatura. Otávio, não estou entendendo nada, tá? Você ia falar sobre bicos injetores e agora você está falando sobre densidade do ar, tá? Mas para a gente entender esse sistema e por que ele traz potência para o meu motor, traz um desempenho a mais para o meu motor, eu preciso entender a densidade do ar, certo? Vamos dar exemplo primeiro aqui para vocês entenderem a densidade do ar. A densidade do ar ela funciona assim. Vamos dar um exemplo primeiro sobre a densidade do ar sobre a altitude, tá? Como que funciona isso? Vamos supor, a gente tem futebol, tem muitas pessoas que gostam de futebol, tá? Eu particularmente não gosto muito de futebol, mas tem muitas pessoas que gostam de futebol. O que acontece? A gente tem os times brasileiros. Quando o time brasileiro ele joga aqui no Brasil, o que acontece? Joga normal. Aí vamos supor que na Libertadores, tá? Um time está participando da Libertadores. O que vai acontecer? Esse time geralmente ele vai jogar com outro time fora. Vamos supor que ele está disputando uma final com outro time dos hermanos aqui, do lado aqui nosso aqui, numa região mais alta, tá? Vamos supor que aqui tenha 800 metros do nível do mar, onde os jogos acontecem aqui no Brasil, um exemplo, tá, pessoal? E lá onde a gente vai jogar tem 2.300 metros de altitudes além do nível do mar, acima do nível do mar, 2.300 metros. O que acontece? Você já deve ter ouvido falar, ou se você não segue futebol, alguém falando assim, os times brasileiros, eles sofrem quando vão jogar lá numa altitude muito alta. Por quê? O ar é rarefeito. Você já deve ter ouvido essa alguma vez. Se você não ouviu, eu estou te falando. Quando vai jogar um time, vai jogar lá, ele sente o quê? O ar rarefeito. Por quê? A densidade do ar é diferente numa região mais alta do que numa região mais baixa. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior é a densidade do ar. Quanto mais distante, ou seja, mais alto do nível do mar eu estou, menor é a densidade do ar. Menor é essa densidade, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Quanto mais alto em relação ao nível do mar, menor a densidade do ar atmosférico, tá? E o outro exemplo que é o seguinte, ó, um motor ao nível do mar, com temperatura abaixo de 22 graus, pode render mais potência. Vamos explicar um pouquinho mais antes de eu entrar nessa parte aqui. O que acontece? Quando a gente fala, primeiro eu vou explicar sobre densidade, tá? E depois eu vou explicar sobre isso aqui, sobre a potência e o que influencia na potência do seu motor. Beleza? Então o que acontece? A gente está falando sobre densidade, então deu para entender. Quanto mais alto eu tô, o ar fica rarefeito. É como se estivesse faltando ar, certo? A densidade do ar, quanto mais alto em relação ao nível do mar, é mais rarefeito. Quanto mais próximo ao nível do mar, o ar é mais denso, certo? Então, por isso que influencia também até na regulagem do seu motor. Um exemplo, eu tenho um motor preparado. Se eu estou no nível do mar, eu faço uma regulagem. Eu moro perto do nível do mar, teoricamente dizendo assim, e a densidade é alta. Então, eu faço uma regulagem do meu motor. Se eu vou para uma região muito alta, vamos supor que eu tenho uma moto carburada, eu tenho uma moto preparada, carburada, e eu faço uma regulagem quando ela está no nível do mar. Eu moro perto do nível do mar. O que acontece? Se eu deslocar essa moto numa altitude de 2.300 metros, for para uma outra cidade, essa moto vai influenciar diretamente na regulagem que eu fiz lá. Por quê? Vai dar diferença. Porque agora eu estou a 2.300 metros de altitude e antes eu estava lá a 800 metros de altitude. Então essa regulagem dá diferença dessa regulagem aqui. Na realidade, quando o ar é mais denso, eu consigo colocar mais combustível. Porque o ar mais denso, ele ocupa menos espaço, certo? Aqui eu tenho o cilindro. Quando eu tenho o ar mais denso entrando, ou seja, mais frio, mais denso, o que vai acontecer? O ar mais denso, ele ocupa menos espaço, então eu consigo colocar mais ar e mais combustível, então eu tenho mais potência. Se eu vou para um local onde o ar é menos denso, o que vai acontecer? Eu vou ter menos ar, menos combustível. Então a regulagem ela é diferente do que um motor que está mais próximo do nível do mar. Por isso que aqui a gente coloca que um motor, quanto mais próximo ao nível do mar ele está, com temperaturas abaixo de 22 graus, ele tem mais potência do que o declarado. Vamos supor que eu tenho uma CG 150 original. Vamos supor que ela tem 13 cavalos originais ali, certo?
ela tem 13 cavalos originais. O que acontece? Se eu estiver mais próximo ao nível do mar, o que acontece? Com a temperatura abaixo de 22 graus, essa potência do meu motor, ela pode ser maior do que a declarada pela fabricante, cerca ali a mais de 2 a 5% a mais, certo? Se eu tenho 5% a mais aqui, ó, seria meio cavalo, quase um cavalo a mais aqui de potência quando eu estou no nível do mar. É claro, olhando para um motor de pequena cavalaria, ou seja, 13 cavalos. Se eu tivesse um motor com uma cavalaria muito mais alta, daria muita diferença no nível do mar. E se eu tenho um motor, aqui ó, um exemplo, se eu tô aqui é no nível do mar, certo? Só para dar para entender, aqui é no nível do mar, certo? Se eu estou com um motor acima do nível do mar, vamos supor que eu estou aqui, ó, um exemplo, eu tenho um motor de carro ou um motor de uma moto. Tá? Vamos falar de moto, que a gente está falando de moto. Mas vamos supor que eu tenho uma moto com 75 cavalos, uma moto 600 cilindradas com 75 cavalos. Se eu, do nível do mar aqui, onde eu tinha uma potência maior, se eu subir, certo? Eu vou subir para uma cidade mais alta. Eu estou localizado agora numa cidade com 1.500 metros de altitude, certo? Em relação ao nível do mar. Essa mesma moto de 75 cavalos, ela perde potência. Então ela vai gerar em torno de 65 cavalos. Eu tenho perda de potência. E se eu tiver uma cidade a 4.000 metros de altitude, essa mesma moto de 75 cavalos, ela passa a ter menos de 50 cavalos. Então o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Que a densidade do ar influencia diretamente na quantidade de ar combustível que você coloca dentro do seu motor, certo? Por quê? Quando a gente fala de ar combustível, a gente tem a relação estequiométrica, que é a quantidade de combustível para a quantidade de oxigênio. Todo combustível ele precisa de oxigênio para se queimar. Cada combustível tem uma relação. Vamos supor, a gasolina tem uma relação lá. Vamos supor, a gasolina é 14 partes de ar para uma parte de combustível. O álcool é 9 partes de ar para uma parte de álcool, certo? O metanol são 6 partes de ar para uma parte de metanol. Então, o que acontece? Mas todo combustível ele precisa de oxigênio para se queimar. A diferença vai estar na densidade. Se eu estiver mais próximo ao nível do mar, maior é a densidade do ar, então mais ar eu consigo colocar dentro do meu motor. Se eu consigo colocar mais ar dentro do meu motor, o que acontece? Eu consigo colocar mais combustível, o que vai trazer o quê? Mais potência e mais desempenho para o meu motor. Então, quanto mais oxigênio eu consigo colocar mais ar dentro do meu motor, mais potência eu trago para o meu motor. Como exemplo, Otávio, não estou entendendo, como assim? Se eu tiver mais ar, um exemplo, um carro turbo, uma moto turbo, o que acontece? O turbo ele pressuriza o ar para dentro do cilindro, então ele aumenta a pressão, ele coloca mais ar dentro da mesma quantidade da mesma capacidade cúbica do seu motor, ele coloca mais ar. Quando ele coloca mais ar, você consegue colocar o quê? Mais combustível. Automaticamente vai ter mais potência no seu motor. Por quê? Você conseguiu colocar muito ar e agora você pode colocar muito combustível, porque aquele combustível a mais que você colocar ali vai se queimar e vai trazer potência para o seu motor, certo? Então a gente fala que a densidade do ar ela é alterada pela altitude, certo? Se eu estou no nível do mar, eu tenho mais potência. Se eu subo muito, eu estou numa cidade muito alta em relação ao nível do mar, eu perco potência porque o ar é rarefeito. Só dando um exemplo de novo, o ar rarefeito, eu tenho uma densidade menor do ar, é como se estivesse faltando oxigênio. Então, eu tenho menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio, se eu colocar muito combustível com menos oxigênio, o que vai acontecer? A mistura estequiométrica vai ficar errada. Quando a mistura estequiométrica fica errada, parte daquele combustível que você colocou, se você colocou muito, o que vai acontecer? Vai ser jogado para o escapamento, você não vai ter potência naquele combustível a mais que você está colocando ali. Você só tem potência se você colocar muito combustível, se você tem oxigênio para queimar aquela quantidade de combustível que você está colocando, certo? Então o que acontece? A densidade ela é influenciada pela altitude e também pela temperatura. Como assim temperatura? A temperatura do ar ela vai influenciar muito, certo? Como assim, Otávio? Ela vai influenciar. Quando eu tenho um ar mais frio, ele também é mais denso. Quando eu tenho um ar mais quente, ele é menos denso. Como que funciona? Um exemplo, eu tenho um balão, simula um balão, aqueles balão, aqui no Brasil nem sei se tem, mas fora do Brasil, aqueles balões que as pessoas viajam nele, enchem lá com fogo. O que acontece? Quando o oxigênio ele é aquecido, ele se expande, certo? Então quando eu tenho uma temperatura do oxigênio maior, o
o ar ele vai se expandir. Por isso que o balão ele incha, certo? Por exemplo, eles estão enchendo o balão lá, eles vão ligar o fogo, certo? Aí quando o fogo vai queimar, vai acender, ele vai elevar a temperatura do oxigênio. Quando ele eleva a temperatura do oxigênio, o que vai acontecer? O ar ele vai se expandir. Por isso que o balão ele se incha e dá para as pessoas viajarem no balão, certo? Só que o que acontece? Quando a temperatura do ar ela é maior, eu tenho uma menor densidade. Então, por quê? O ar ele se expande. Então, o que acontece? Quando o ar se expande, a mesma quantidade de oxigênio que cabia nesse cilindro agora, eu não consigo colocar. Se eu tenho o ar mais denso, ou seja, mais frio, então eu consigo colocar mais oxigênio aqui dentro. Aí eu vou ter realmente mais potência no meu motor, porque se eu tenho mais ar, eu consigo colocar mais oxigênio, beleza? Então o que acontece? Só para pincelar aqui, para dar para entender essa questão de densidade do ar, tá? A densidade, pessoal, ela vai ser alterada pela altitude, certo? Também influencia muito na regulagem do seu motor, certo? Então a densidade ela é alterada pela altitude que você se encontra da sua cidade. Então o que acontece? Se você está numa cidade mais próxima ao nível do mar ou no nível do mar, o seu motor, dependendo, claro, da temperatura também do ar, certo? Não adianta você morar numa região onde tem praia, mas a temperatura está muito alta. Então o que acontece? A gente está falando aqui abaixo de 22 graus, tá? Então, mas no nível do mar, a densidade do oxigênio, a densidade do ar atmosférico é maior. Então eu consigo colocar mais oxigênio dentro do meu motor para me ter um resultado melhor, certo? Se eu estou mais longe do nível do mar, a densidade é menor, então eu consigo colocar menos oxigênio dentro do meu motor e automaticamente eu perco desempenho porque eu não consigo colocar tanto combustível ali para se queimar e trazer a potência que eu preciso, certo? Porque não adianta. É como se fosse assim, não adianta você colocar muito oxigênio dentro do seu motor se você não colocar combustível, certo? Porque senão se eu tiver mais oxigênio do que combustível, eu tenho falta, certo? Quando eu tenho falta, isso é prejudicial, pode quebrar o meu motor, porque as peças se dilatam, certo? Então a gente tem que entender isso. Quando eu estou mais longe do nível do mar, o ar é rarefeito. Então eu tenho menos oxigênio, o que eu tenho que colocar menos combustível. Se eu tenho menos ar combustível dentro do meu motor, menos potência eu vou ter dentro desse motor. Agora, se eu estou mais próximo do nível do mar, eu tenho uma densidade maior, então eu consigo colocar mais oxigênio. Se eu consigo colocar mais oxigênio, eu consigo colocar mais combustível. E a temperatura vai influenciar também, porque não adianta eu estar mais próximo do nível do mar, mas se eu tenho uma temperatura do ar entrando muito quente, como que funciona isso? Um exemplo, vamos supor de moto turbo, tá? Quando a gente tem o turbo, né, que foi o exemplo que eu dei, ele acontece por quê? A pressurização, o ar é prensado, é como se fosse uma pressão gerada empurrando o oxigênio para dentro do seu cilindro, certo? Empurrando o oxigênio aqui para dentro do cilindro. Então o que acontece? Na maioria das motos turbos ou carros turbos, eles usam o intercooler. O que é o intercooler? O intercooler, ele resfria esse ar pressurizado. Por quê? Porque não adianta eu ter um oxigênio quente, certo? Não adianta eu ter ar quente para dentro do meu motor. Lembra do balão? Se eu tenho ar quente, o ar se expande. Ele se expande. Então, quando ele se expande, cabe menos oxigênio, mesmo pressurizando com o tubo. Então, vai caber menos oxigênio, então não vai gerar tanta potência porque eu não consigo colocar muito combustível, certo? Por isso que existe o intercooler. O intercooler, ele resfria esse oxigênio. Então, quando ele resfria, o ar fica mais denso. Então, quando o ar é mais denso, ele ocupa menos espaço. Quando ele ocupa menos espaço, eu consigo colocar mais oxigênio. Quando eu coloco mais oxigênio, eu consigo colocar mais combustível e automaticamente eu vou trazer mais potência para o meu motor, porque a potência está relacionada à quantidade de ar combustível que com o seu motor ele consegue queimar. Tem uma eficiência da queima ali dentro. Totalmente, não adianta eu só colocar muito combustível e tiver uma mistura rica. Eu preciso ter uma mistura ideal ali dentro, certo? Mas quanto mais ar combustível ideal dentro do meu motor, mais ar combustível, mais potência eu trago para o meu motor.